Bom dia! Hoje, dia 13 de agosto, a gente vai falar sobre o capítulo 13 de Provérbios. No capítulo 13, versículo 1, diz assim: O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o zombador não dá ouvidos à repreensão. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre quem é esse zombador. E o livro de Provérbios fala muito a respeito dele, né? A gente vê no dicionário que zombar significa escarnecer, debochar, desprezar. É uma atitude assim, sabe? Entrou por um ouvido, saiu pelo outro, não prestei atenção, não quero saber, isso não tem nada a ver, essa pessoa não sabe o que está falando. Então, é mais ou menos por aí. Lá no capítulo 1, versículo 22, ele já começa falando sobre o zombador. E ele diz assim: Até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? A gente vê aqui que a zombaria ela é incluída num pacote de pessoas que não têm sabedoria. Tá? O zombador é incluído nesse pacote. No capítulo 3, versículo 34, diz: Certamente ele zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Está falando sobre como que o Senhor age em relação a nós. Deus ele é recíproco. Ele diz: se aproximem de mim, se cheguem a mim, eu vou me chegar a vocês. Ele diz: me busquem, vocês vão me encontrar. Mas ele também diz: se você zombar, eu vou zombar de você. E ele diz: mas se você for humilde, eu vou te dar graça. No capítulo 9, versículo 12, está escrito: se você é sábio para si mesmo. Se é zombador, só você sofrerá as consequências. Aquele princípio espiritual de plantio e colheita se aplica também para a zombaria. Todas as vezes que a gente semeia algo, a gente vai colher esse algo. E se a gente semeia a zombaria, a gente mesmo vai sofrer as consequências. No capítulo 13, o versículo 13, que é o capítulo de hoje que a gente está vendo, ele diz assim: quem despreza a palavra terá de pagar por isso, mas o que teme o mandamento será recompensado. E a gente continua o livro de Provérbios todo recheado. Capítulo 14, versículo 6, ele também fala: o zombador procura sabedoria e não a encontra, mas o sábio adquire conhecimento com facilidade. E o versículo 9 ainda do 14 diz: os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Gente, o que ele está querendo dizer aqui? Por que é difícil para o sábio encontrar sabedoria? Porque ele despreza, o zombador encontrar sabedoria, porque ele despreza todo tipo de correção. Ontem a gente falou a respeito de disciplina, e quando muitas vezes a gente age como o zombador, a gente age como se aquela informação que a gente estivesse recebendo, aquela correção, aquela disciplina, como se ela não fosse algo que merecesse o nosso crédito. Mas aqui ele está dizendo: se você abandonar a zombaria e prestar atenção no que estão te falando, talvez você consiga colher bons frutos, Talvez não, ele dá essa certeza. Ele diz: se você for humilde, Deus vai te conceder graça. Mas muitas vezes é que depois a gente vai ver em outros capítulos que o zombador ele é arrogante. Uma das características da pessoa que é zombadora é a arrogância. E eu falo isso não como alguém que nunca fez isso, Porque eu lembro de muitas vezes, principalmente durante a adolescência, que eu considerei as palavras da minha mãe ou até do meu padrasto como se fossem palavras que não merecessem crédito. E como eu me arrependi depois. Porque tudo que eles falavam, embora tivesse todo aquele contexto, de uma família desestruturada, com problemas, ainda assim a palavra deles era importante para mim. E eu vejo muito que a gente despreza os pais na nossa sociedade de uma forma muito clara. Quando a gente vê filme, série, não sei o quê, geralmente o caráter dos pais são colocados à prova. E realmente eles são seres humanos cheios de pecado. Talvez algum dia Deus me dê a graça de ser mãe, E eu sei que eu vou falhar. Assim, sabe, tem aquela música, que fala que seus pais são crianças como você, o que você vai ser quando você crescer? Então, são seres humanos comuns, com falhas, mas Deus nos instituiu como autoridade sobre nós, com a finalidade de nos educar, de nos preparar para crescer. E só Ele é o Pai perfeito. E por isso que a gente deve realmente apoiar o nosso coração em Deus, nele, que é o Pai perfeito. Mas os pais terrenos a gente deve respeito com certeza absoluta. E a Bíblia vai dizer por que a gente deve esse respeito, por que a gente deve acatar as palavras dos nossos pais. Porque eles representam a autoridade espiritual de Deus. E quando a gente se submete à autoridade dos nossos pais, a gente está dizendo para Deus: Deus, eu aceito a tua autoridade sobre a minha vida e eu quero viver de acordo com as tuas palavras.
Então, talvez quem for zombador não vai entender isso, vai dizer isso aqui não tem nada a ver com o que esse menino está falando. Mas quem tem bom senso vai entender que sim, esse é um princípio espiritual, isso está escrito na Bíblia e Deus quer que a gente tenha esse entendimento hoje. Talvez os seus pais não sejam as pessoas mais esclarecidas, talvez eles tenham um monte de problemas, mas muitas vezes as coisas que eles disseram para você, Deus permitiu que eles dissessem para te trazer um entendimento, uma nova visão, um novo olhar, e você precisa considerar isso. Sim, não estou dizendo que você, depois de adulto, deve acatar tudo que seus pais dizem, mas que você deve olhar para o que seus pais falam com respeito, sem zombaria. Olhe e pense, sabe, às vezes a gente quer levar a vida na esportiva e faz piada com as coisas. E isso, ok, tranquilo. Inclusive está falando aqui que a alegria, no livro de Provérbios, eles falam sobre alegria, sobre como ela revigora as nossas forças, como é um bálsamo, como é bom estar perto de gente que é alegre, que é feliz. Mas zombar não é somente se alegrar ou levar na esportiva. Zombar é desprezar. Zombar é algo além, é do tipo fazer piadinha, mas dentro de você, você zomba, você despreza, você acha que aquela pessoa está falando coisa que não merece realmente nenhum tipo de crédito. Então, o meu desafio para a gente hoje é realmente refletir nas correções que a gente já recebeu, não com zombaria. Zombaria é uma forma da gente desprezar a disciplina. E para fechar, para a gente ver como isso é importante, a última vez que o livro de Provérbios vai falar sobre o zombador é no capítulo 30 e o versículo 17. E olha só isso, está escrito assim: os olhos de quem zomba do pai ou de quem nega obediência à sua mãe, corvos do vale os arrancarão, e pelos filhotes da águia serão comidos. Por que está escrito isso aqui? Que corvo que vai comer os meus olhos? Será que isso aqui não quer falar uma verdade espiritual? Será que isso aqui não está tentando trazer para a gente um entendimento além daquilo que é natural? Do tipo, tirar os olhos, o que significa? Significa tirar a tua visão, a tua percepção das coisas. E isso é algo que Deus não quer de nós. E Ele diz pra gente: respeita, ama teu pai, honra teu pai e tua mãe. E você terá longos dias sobre a terra. É um dos mandamentos de Deus. Dos 10 mandamentos, Ele deixou um para falar sobre isso. Respeitar os nossos pais é algo que Deus requer de nós, porque é uma mensagem que a gente passa para o mundo espiritual quando a gente respeita. E quando a gente desrespeita, também é outro tipo de mensagem que a gente está passando. E não só para os pais, né? Para as outras pessoas que têm algum tipo de autoridade na nossa vida, e também as pessoas que não têm autoridade na nossa vida, né? Todas as pessoas, elas merecem ser respeitadas e ser amadas, e o livro de Provérbios vai falar muito sobre o zombador. Se você quiser dar mais uma aprofundada nisso, dá pra gente aprofundar mais em outro momento. Dá pra pesquisar ali na Bíblia, online e offline, e você vai com certeza ser acrescentado muito nesse sentido. Então, nossa postura deve ser, sim, a postura de alegria, de felicidade, pode fazer piada, só que não pode desprezar nenhum tipo de conselho dos nossos pais. Bom, essa é a palavra que eu tenho para nós hoje. Beijo e tenha um ótimo dia.